Fala galera, beleza? Bom, hoje eu quero trazer mais um vídeo para vocês. Agora eu quero mostrar em detalhes como montar uma fonte regulável, tá? Uma fonte ou um regulador de 0 a 24 volts para que vocês entendam cada vez melhor e por que de usar cada item, beleza? Bom, eu fiz uma simulação aqui para a gente simular ele no Proteus, tá? Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre o Proteus. O que é o Proteus? É um simulador de circuito eletrônico, onde a gente faz a montagem de circuitos e depois faz a simulação, tá? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando apenas sobre o Proteus, sobre como funciona e todos os detalhes aí desse sistema, beleza? Bom, então vamos lá. Então aqui você pode ver, ó, a gente colocou aqui alguns componentes. Essa aqui está simulando a entrada, tá? A entrada de energia, 24 volts, nesse caso aqui. Então essa fonte vai regular de 0 a 24 volts. Você deve estar se perguntando, para que essa quantidade de aparelhos de medição aqui? Eu vou explicar para que cada um deles, mas eu falo para vocês que para um sistema de testes, isso é extremamente necessário. E por que é necessário? Para a gente saber onde está chegando a tensão, o que está acontecendo com a tensão naquele ponto, se eu desligar ou ligar uma chave, o que acontece com a tensão e assim sucessivamente. Bom, aqui na entrada, 24 volts, a gente vai usar um capacitor de 1000 UF, tá? Como aqui é 24 volts, então eu tenho que usar bem acima, no mínimo 35 volts. Um diodo, um N4148, apenas para proteção. Se inverter a polaridade, ele queima. Se ultrapassar muito a tensão, ele também queima. Se você quiser colocar um Zener de aproximadamente 30 volts, 35 volts, também é válido. Aqui nosso potenciômetro. Bom, então, como eu disse para vocês, né, que eu tenho um diodo, aqui eu tenho um potenciômetro de 10K. Aqui uma chave que ela vai desligar a base desse transistor, que é o BC337, e esse aqui é o tipo 35. Aí você vai me perguntar, na maioria dos seus projetos eu vejo só um transistor, porque aqui tem dois. Porque o que acontece? Quando o circuito ele é uma corrente mais elevada, quando você vai ligar um motor, por exemplo, ele pesa essa saída. Então, a base dele força mais. Se você ligar ela direto aqui, ela vai forçar mais, isso aqui vai ficar desproporcional, ou seja, na hora que ela pesar, essa tensão de entrada aqui, digamos que tem 20 volts, ela vai cair lá para 15, 10 volts e vai ficar diretamente desproporcional à saída, ou seja, essa regulagem do potenciômetro não vai ficar bem feita. E nesse caso, na linguagem eletrônica, a gente chama isso de excitação do transistor. O que é uma excitação do transistor? A gente melhora a corrente de base do transistor. A corrente diretamente daqui, ela é bem fraca, bem singela. Qualquer amperagem que desse aqui na base, ela ia cair ou ela ia cair muito. Para que serve esse transistor? Para essa corrente não cair, para ficar estável. Então, basicamente aqui, a tensão que eu conseguir jogar aqui na entrada, ela vai ficar estável aqui e ela vai servir uma base estável aqui para esse transistor. Só tem dois pequenos problemas. Cada transistor que é usado, a gente tem uma perda de aproximadamente 0,7 volts, tá? Então, se aqui tem dois transistores, a gente vai ter aproximadamente 1,4, 1,5 volts de perda. Então, se aqui a gente tiver 12 volts, menos 1,5, a gente vai ter 10 volts aqui na saída e assim sucessivamente. Mas só que assim,
A corrente que a gente conseguir regular aqui no potenciômetro, ela vai estar diretamente, ela não vai ter nenhuma queda, nenhuma perda pelo consumo da saída, ou seja, ela vai ficar completamente estabilizada, tá? Esse voltímetro que eu coloquei, primeiro esse aqui, esse voltímetro, eu coloquei ele no terra e na base, que é para você saber o que? Quando eu ligar a chave, ou desligar essa do motor, ele não vai ter nenhuma perda. Então, ele vai ter um contínuo funcionamento. Ele não vai ter nenhum tipo de perda. Esses transistores aqui vai ter aquele detalhe da perda que eu falei para vocês, de tensão direta. E aqui, essa chave está na base desse transistor, que é o BC337, porque ela pode ser uma microchave, qualquer microchave que você colocar lá, por mais baixa amperagem que ela esteja, ela vai funcionar. Por quê? Porque aqui eu estou usando a base desse menor transistor, ou seja, ela vai ser um micro sinal aqui. Então, o pequeno sinal que eu tiver nesse ponto aqui, vai dar suficientemente para alimentar aqui, ele vai amplificar com essa ligação no coletor, vai gerar a tensão de referência aqui, vai ter, digamos, 12 volts, ele vai alimentar com essa corrente aqui e vai me dar no máximo 1 ampere aqui. E essa base alimentada aqui vai me dar uma referência, digamos, se for 11 volts, aqui vai amplificar a corrente, aqui vai me dar até 25 amperes de corrente. Então aqui nessa base vai ter até 1 ampere e aqui vai ter 25 alimentando pela base. Esse aqui é o capacitor de saída, esse é o diodo de proteção, um M4148 também. Esses 3 resistores aqui, ó, precisam ser um resistor de 10 watts, tá? Para proteger esse transistor, ou seja, aqueles pulsos que dá o motor, aqueles trancos, automaticamente vai passar pelos resistores e eles vão absorver o impacto de tensão. O que é o impacto de tensão? Como o motor são bobinas, quando ele dá aquela parada direta, ele pode gerar um campo muito forte e esse campo pode danificar o transistor. Por isso tem algumas proteções aqui. Esse resistor é um deles. Tanto na hora da partida quanto na hora da parada. Então, esse capacitor aqui, ó, de 100 NF, que ele é o mesmo que o 104 cerâmico, ele absorve um pouco dessa tensão. Então, quando a tensão volta, em vez dela vir para cá, ela absorve e gira só aqui entre o motor e esse circuito. E aqui tem aquele LED, né? Esse aqui é para vocês verem a amperagem na hora de ligar. Esse aqui é a tensão de saída. Esse aqui é a tensão depois do transistor e esse aqui é a tensão antes do transistor. E esse aqui é a tensão do potenciômetro aqui, beleza? Bom, eu vou ativar então. Vou ativar e ele vai começar a funcionar ativado. Vocês podem ver que o motor já está girando, tá? Aqui vocês podem ver, ó, que na entrada aqui, ó, como aqui está ligado no terra, a entrada é 24 volts. O potenciômetro está no máximo, então ele está a 24 volts. Aqui, ó, é na saída do transistor, ó. Se aqui está 24 volts, aproximadamente, aí você vai me falar, mas você falou que era só um ponto alguma coisa, mas o que que acontece? Porque o motor está em movimento. Se eu desligar o motor aqui, ó, opa. Se eu desligar o motor aqui, ó, ele sobe um pouco lá a tensão, ó. Aproximadamente 1,5 volts que cai quando esses dois transistores estão em ação. Na hora que eu ativo aqui, ó, ele diminui um pouco, caso automaticamente. Na prática, ela cai ainda mais, tá? Isso aqui é porque é uma simulação. Na prática, normalmente cai ainda mais, mas isso aqui é só para vocês terem uma noção do funcionamento. O LED ativa, você pode ver que quando ele está desligado, o LED apaga. Quando eu ligo, o LED ativa. Esse aqui é medido a amperagem, tá? Esse motor tem aproximadamente 2 amperes.
mas o motor que eu vou usar na prática é de 4, mas mesmo assim ele funciona, tá? É porque eu não consegui aumentar a amperagem desse motor. Então ele tá funcionando, tá? E agora a gente vai ver a regulagem de tensão, ó. Eu vou diminuir, ó, só para vocês verem. Aqui ele está diretamente proporcional com aqui. Aqui continua estável. Eu estou diminuindo a tensão e automaticamente, como eu diminuo a tensão, ó, a amperagem cai, a tensão aqui cai. Ó, eu vou diminuindo, ó, 6 volts, ele está numa velocidade bem lenta. Aqui está 6, mas aqui está 4. Ó. Quanto mais eu vou diminuindo, mais vai caindo minha velocidade final. Ó, 0 volts, 24 volts continua estável. E eu vou mudar o potenciômetro novamente. Vocês podem ver que a voltagem de entrada é estabilizada, ela não muda. Então, a gente vai nessas tensões e a gente consegue ver o funcionamento. Bom, aí vocês vão me perguntar, mas só que você me disse que era fonte de 0 a 24 volts. Tem muita gente que se confunde nisso. Ó, se eu tenho 0,24 volts, eu queria ter 0,24 volts ou 24 volts na saída. Para você ter 24 volts na saída, você precisa mudar a entrada. Então, para mim ter uma saída de pelo menos 24 volts, como eu tenho uma perda de aproximadamente 2 volts aqui, eu tenho que colocar 26 volts lá. O que eu vou fazer? Eu vou dar um stop no circuito aqui. Eu vou editar aqui as minhas propriedades e vou colocar 26 volts, pelo menos 26 volts, tá? Eu posso colocar mais. Vamos simular com 26 volts. Agora, vou dar um outro play novamente. Veja que agora tem 26 volts. Aqui na base do transistor BC337 tem 26 volts. Ó, depois que ele chegou na saída aqui, ó, na saída aqui eu tenho 24 volts, agora sim eu vou conseguir ter 26 volts lá, ó. Na verdade, ainda eu não consigo, por causa que tem uma pequena perda lá, ó. Nesse caso aqui eu vou ter que aumentar mais, por quê, ó? Só para vocês terem uma ideia. Por quê? Eu teria 24 volts, mas só que o consumo do motor aumentou. Olha lá, ó. Na hora que eu desligo o motor, ele vai para 24 volts. Ó, na hora que eu ligo, ele cai. Então, para mim ter ainda maior, eu vou colocar uma voltagem maior, uns 30 volts, por exemplo. Aí ele vai ficar um pouco mais estabilizado. Vamos fazer esse teste. Vou dar um stop aqui. Vou colocar 30. Lembrando que é melhor a gente criar essa fonte não está estabilizada, tá? Eu não criei um estabilizador para ela. Então, assim, você tem que ter muito cuidado que se você aumentar demais a entrada, você vai ter problema na saída. Essa fonte não é estabilizada. Então, quanto mais volts eu vou tiver na entrada, mais volts eu vou ter na saída. Isso é para o circuito que eu preciso. Se você precisa de um circuito estável, aqui você tem que fazer uma estabilização com diodo Zener, tá? Isso a gente vai ver em um outro vídeo. Eu já tenho algumas fontes dessa maneira e eu mostro em outros vídeos. Vamos dar o start. Ó, agora tem 30 volts, tá? Até foi demais, ó, agora tem 26 volts lá. Aumentou demais. Como é que eu jogo para no máximo 24?
diminuo no potenciômetro. Ó. Seguro aqui para 24. Então, ó, na base aqui desse transistor tem 27. Se eu desligo aqui, ó, ele aumenta um pouco, porque aqui já começa a... Quanto mais tensão, começa a dar um peso aqui, até aqui começa a desestabilizar. Mas lá eu tenho 24 volts, beleza? Então, se você tiver no máximo de entrada 24 volts, você vai ter, no mínimo, 1,5 a 2 volts depois a menos. Vamos voltar aqui, editar. 24 volts. Dou start. Então, olha lá. Vamos aumentar para o máximo. 100%. 24 volts. E eu tenho 21 a 22 volts na saída. Beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Do vídeo. E aprendido bastante sobre voltagem e regulação. Eu vou fazer mais simulações dessas para vocês aprenderem ainda mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima.